A Causa Secreta de Machado de Assis. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui Vida do Mundo e hoje eu venho comentar, ler trechos de um conto do Machado de Assis, um dos meus contos favoritos dele, que se chama A Causa Secreta, no quadro Pílulas de Interpretação, que é um quadro em que eu leio trechos de poema, romances, contos e tal, e analiso. Ultimamente eu estou fazendo muito sobre contos, Machado de Assis, Clarice Lispector e tal, mas são os meus contos, assim, alguns dos meus preferidos, e aí, quando eu leio trechos, muitas vezes acaba sendo um dos preferidos de vocês também. Antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que curta esse vídeo, se você gosta desse quadro, que me siga nas redes sociais, que Vida do Mundo, Instagram, Facebook, que é a página do blog. Para não ter que ler todo o conto, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou resumir aqui um pouco da história, depois vou ler os trechos. Aqui a gente está numa situação, Rio de Janeiro, fim da década do século XIX, começo do século XX, enfim, não importa. Mas aqui é a situação de um cara, o Garcia, ficar bem inconformado com o Fortunato, um cara que ele conheceu, sim, por acaso, depois eles se tornam amigos, mas desde que Garcia conheceu Fortunato, ele ficou intrigado, porque esse Fortunato, ele parecia gostar muito de ajudar as pessoas, é muito prestativo. Então, se a pessoa estava ali em qualquer situação de acidente, sofreu um acidente, qualquer outra coisa, ele era um dos primeiros a chegar e ficava ali numa compenetração para ajudar e tal. Só que, até aí tudo bem, mas por que isso despertava tanta curiosidade do Garcia? Porque o Fortunato, ele, afora esses episódios em que ele era muito solícito e prestativo, ele não parecia ser uma pessoa muito sensível, assim, muito sensibilizada com a questão do outro. Não, muito pelo contrário. A maior parte das vezes ele parecia ser uma pessoa bem fria. Vou ler aqui os primeiros encontros deles, para vocês entenderem muito bem. No ano de 1860, Garcia tinha se formado em medicina no ano anterior, 1861. No ano de 1860, estando ainda na escola, encontrou-se com Fortunato pela primeira vez à porta da Santa Casa. Então, assim, o primeiro encontro deles era ele, Garcia, que era estudante ainda de medicina, entrando na Santa Casa, e o Fortunato saindo. E aí a gente tem um segundo encontro, que é no teatro. Ó, a peça era um dramalhão cozido a facadas, ouriçado de imprecações e remorsos, mas Fortunato ouviu-a com singular interesse. Então, aí vocês já começam a juntar. Primeira situação, Santa Casa. Aqui é teatro, mas a peça, o que era mostrado ali no teatro, era dramalhão, era facada, sangue e tal, e o outro super interessado. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver reminiscências pessoais do vizinho. E aí, por conta disso, o Garcia foi atrás dele, depois que acabou, né? Porque aí ele lembrou de tê-lo visto a primeira vez lá, foi atrás dele, e o Fortunato tava na frente sem nem ver, ó. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada em um cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele ia andando. Então, assim, não é uma pessoa sensível, concorda? E aí a gente tem o terceiro encontro, uma situação que a pessoa foi ferida, estão carregando o cara todo ensanguentado e tal, né? Mais uma situação dramática. Aparece o Fortunato, né? Porque isso causou um alvoroço e tal, aparece o Fortunato. Aí o que o Garcia pensa, ó? Imaginou que seria parente ou amigo do ferido, mas rejeitou a suposição, desde que ele ouvira perguntar se este tinha família ou pessoa próxima. E aí depois, né, o Fortunato lá todo ocupado, tá, o Garcia pergunta para ele, conhecia-o antes? Aí o Fortunato responde, não, nunca ouvi, quem é? É um bom homem empregado do arsenal de guerra, chamava-se Gouveia. Ele responde, não sei quem é. Então assim, ele nem conhecia o cara, né, ferido, mas estava lá, do lado. E aí esse cara que o Fortunato ajudou, depois que sarou e tudo, ele ficou muito grato ao Fortunato
e foi agradecer ao Fortunato. E o Fortunato, na presença do Garcia, inclusive, e o Fortunato o tratou com desprezo e tal. Aí o que tem escrito aqui, ó? Pobre diabo saiu de lá mortificado, humilhado, mastigando a custo o desdém, forcejando por esquecê-lo, explicá-lo ou perdoá-lo, para que eu no coração só ficasse memória do benefício, mas o esforço era vão. Então, assim, ele se sentiu tão humilhado que ele tinha dificuldade até de lembrar que o outro o havia ajudado muito. O ressentimento, hóspede novo, exclusivo, entrou e pôs fora o benefício, de tal modo que o desgraçado não teve mais que trepar a cabeça e refugiar-se ali como uma simples ideia. Aí, tempos depois, o Garcia encontrou o Fortunato novamente. E o Fortunato fala pra ele que tá casado, né? Se casou, tal, aí o Fortunato convida ele pra ir na casa, e a esposa do Fortunato é Luísa. E o que acontece? O Garcia começa a se encantar pela Luísa. O Fortunato convida o Garcia para ir lá, conhecer a esposa e tal, vai. Aí nessa visita o Fortunato conta para ele o desfecho do cara lá que ele ajudou, que estava ferido, né? O cara que se sentiu humilhado. No fim, contou ele próprio a visita que o ferido lhe fez, com todos os pormenores da figura, dos gestos, das palavras atadas, dos silêncios, em suma, um estúdio. E ria muito ao contá-la. Não era o riso da dobrez. A dobrez é evasiva e oblíqua. O riso dele era jovial e franco. E aí o Garcia fala, nossa, que homem singular. Então, assim, no momento que a pessoa está lá precisando, ele vai e ajuda. Quando está tudo bem, ele humilha a pessoa. O Fortunato deixa o Garcia muito intrigado. Que personalidade é essa, né? Tem olhos frios, duros, comportamento distante, despreza muita coisa, né? Muitas pessoas. E aí o Fortunato começou a estudar anatomia, fisiologia, e ocupava-se nas horas vagas em rasgar e envenenar gatos e cães. Então, assim, no momento estudava para conseguir cuidar das pessoas, para se aprimorar nisso, mas no outro momento maltratava os animais. Então, assim, que personalidade é essa? De brincadeira, o Garcia propôs ao Fortunato fundar uma casa de saúde. Outro gostou muito da ideia. E aí, enfim, eles viraram sócios. Por conta disso, o Garcia começou a frequentar mais a casa do Fortunato. E aí o Garcia se percebeu apaixonado pela esposa do Fortunato. E aí, num episódio, na casa do Fortunato, o Garcia presencia uma cena que é uma das cenas assim, mais incomodativas que eu já vi na vida. A Maria Luísa, tá lá apavorada, saindo correndo, porque o Fortunato está lá com um rato na mão. E aí o Garcia entra e vê a cena. Eu vou ler o trecho para vocês. Garcia lembrou-se que na véspera ouvira o Fortunato queixar-se de um rato que lhe levara um papel importante, mas estava longe de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado à mesa que havia no centro do gabinete e sobre a qual pusera um prato com espírito de vinho. O líquido flamejava. Entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante, de cuja ponta pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que o Garcia entrou, o Fortunato cortava ao rato uma das patas. Em seguida, desceu o infeliz até a chama, rápido, para não matá-lo. E dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira. Garcia estacou horrorizado. Mate-o logo, disse. Aí o Fortunato, já vai. E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita, alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas. E aí está. O que explica esse comportamento do Fortunato? Ele é sádico. Então, ele tem um prazer com o sofrimento dos outros. É por isso que ele está sempre ao lado das pessoas quando elas estão sofrendo. Ele está lá não é para ajudá-las, ele está lá porque sente prazer em vê-las sofrer. Olha que coisa horripiante, olha como isso incomoda. Vou ler mais um trechinho. Nem raiva nem ódio, tão somente um vasto prazer, quieto e profundo, como daria a outra a audição de uma bela sonata
ou a vista de uma estátua divina, alguma coisa parecida com a pura sensação estética. O prazer que Fortunato sentia ao ver ou ao incutir sofrimento a outra pessoa. Aí o Garcia fica assim, né, todo atônito, castigava sem raiva, pensou o médico, pela necessidade de achar uma sensação de prazer que só dor alheia pode lhe dar. É o segredo deste homem, um homem sádico. E aí o que acontece? Maria Luísa, esposa de Fortunato, adoece muito, fica desenganada e acaba por morrer. Morreu em casa, lá no seu leito. Aí o Garcia, que era apaixonado por ela, foi se despedir. E é claro, né, que durante toda a doença, o Fortunato estava lá ao lado dela. Aí no momento de descanso do Fortunato, ela já havia morrido, o Garcia foi se despedir dela e chorou. Fortunato, que já tinha descansado, volta e vê a cena. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Há mais pessoas assim do que a gente imagina, gente. Infelizmente, pessoas sádicas, psicopatas. Aqui no finzinho, ele saboreando o sofrimento do amigo que amava a sua esposa. Eu lembro a primeira vez que eu li esse conto, eu fiquei tão impressionada com essa cena do rato, com essa passagem final, tão impressionada, que eu fiquei assim, tremendo. Falei, minha Nossa Senhora, o que é isso? Não existe pessoa inadequada, só existe pessoa fora do lugar. Ora, o que fez o Fortunato? Foi tratar de doentes, né? Foi trabalhar na área de saúde. Isso faz a gente pensar o quê? Que muitas das pessoas que trabalham na área de saúde são sádicas. E depois que eu fiz fisioterapia por 1 ano e meio, né, por conta do meu dedo, eu tive certeza disso. Porque o prazer que a minha fisioterapeuta tinha em me torturar e esmagar e fazer... Eu falava pra ela, eu jamais conseguiria fazer isso com a pessoa. No primeiro grito eu já pararia. Ela falou, não, mas é necessário, não me incomoda. Pensem que o lugar para um sádico é cuidar da saúde do outro, porque o sofrimento do outro não lhe incomoda. Eu jamais poderia trabalhar na área de saúde, nem de saúde mental, né? Jamais, eu seria totalmente incompetente. Mas aqueles que gostam. A minha fisioterapeuta mesmo, ela adorava assim, ferida exposta, fratura exposta. É isso, não existe pessoa inadequada, existe pessoa fora do lugar apenas, quando muito, hein? Mas não deixa de ser arrepiante, né? A gente pensar nisso. De repente você está no hospital, você está sendo cuidado por uma pessoa que está ali não necessariamente para que você melhore, o prazer dela está na sua melhora. De repente o prazer dela está na sua doença. Então é isso, me digam se vocês já conheciam este conto, me digam o que vocês acharam, se não conheciam, enfim. Interagem comigo, me indiquem outros contos para eu ler aqui, né, para eu interpretar para vocês, certo? Muito obrigada, beijos, hein? Tchau, tchau.